A Deus. Mateus capítulo 7, versículo também de número 7. Aleluia. Santo ao Senhor dos exércitos. Aleluia. Quem achou, diga amém, Jesus. Diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscais, encontrarei, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Pedi e dar-se-vos-á, buscai, encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhe do pedirem. Deus de poder, Deus santo, Deus de glória, fala conosco, papai, segundo a tua vontade, o teu querer, Senhor. Põe as palavras, Deus do céu, direto no meu coração, Senhor querido, para, Senhor, os ouvidos da tua igreja, para a alma da tua igreja ser alimentada nesta noite. Fica conosco, Senhor, e opera enquanto a tua palavra é ministrada, no nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã, pode louvar a Jesus com as palmas que ele merece. Ele é de honra, ele é de glória. Glória a Deus. Eu tenho um jargão que eu costumo sempre falar, que conversa pode atrapalhar, qualquer conversa desnecessária pode atrapalhar no culto. Mas glória a Deus, aleluia, a língua estranha não atrapalha pregador pentecostal de forma alguma. Então fique à vontade para glorificar, para adorar, porque ali fora está escrito que a igreja pentecostal, Deus é amor. Aleluia, nós acreditamos ainda, aleluia, glórias a Deus, nesse Deus que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, e que quanto mais nós glorificamos a Ele, mais Ele opera. Quanto mais nós mandamos glória para cima, mais Ele despede glória aqui embaixo. Irmãos, quem, aleluia, glórias a Deus, quem vem a instruir, quem vem a dizer a respeito disso, era Jesus, aleluia, dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Jesus Cristo não apenas ensinava a respeito de oração, como Jesus Cristo era um homem de oração. Aleluia, glórias a Deus. Alguns pensam na sua ignorância que todas as coisas extraordinárias Jesus Cristo fez, porque por ser Deus, mas a Bíblia Sagrada diz que Ele aniquilou a si mesmo, Ele deixou o seu trono de glória, Ele deixou a sua divindade, o seu poderio, Ele assumiu um corpo de homem, como eu e você, um corpo de carne, osso e sangue, para descer nesta terra com um propósito, abrindo mão de seus méritos, de seu poderio, tudo isso, tudo que Ele fez, tudo que Ele operou, curas, ressurreições, aleluia, milagres, multiplicação de alimento por 2 vezes, aonde alimentou multidões, ressurreição do filho da viúva de Naim, ressurreição, aleluia, glórias a Deus, de Lázaro que já estava morto depois de 4 dias, cheirando mal, aleluia, tudo que Ele operou, andar por sobre as águas, desafiar a física, aleluia, glórias a Deus, tudo o que Ele fez, aleluia, acalmar a fúria das águas, a fúria do mar, a fúria do vento, com a sua voz, foi através da oração. Jesus Cristo, Ele vivia ministrando, pregando, mas sempre depois das ministrações, a Bíblia Sagrada diz que Ele deixava por algum tempo a multidão para procurar um lugar à parte para orar. Algumas vezes era o Getsemane, algumas vezes era para o deserto. Ele procurava, ele tinha este costume, ele tinha este prazer de procurar um lugar para orar, para clamar, para buscar poder de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Então não apenas ele ensinava a respeito de oração, mas ele tinha isso como uma prática
prática frequente na sua vida, ser um homem de oração. E ele vem a dizer, aleluia, que aquele que pede, ele vai receber. Se ele crê e se ele está clamando realmente para quem tem todo o poder nos céus e na terra, ele vai ser respondido. Aleluia, glórias a Deus. E quando que nós não somos respondidos? Não somos respondidos como quando diz Tiago que pedimos mal, pedimos muitas vezes para nossos próprios deleites. Quando eu peço só para mim, para suprir, para que as minhas necessidades sejam, aleluia, supridas, e eu não peço para coisas que têm uma necessidade maior. Que coisas têm uma necessidade maior do que as nossas próprias necessidades? A obra de Deus, o reino de Deus, a salvação de almas, a libertação de almas, a libertação do traficante, a libertação da prostituta, a cura de quem está morrendo lá no hospital, quem está em coma, quem está em estado vegetativo. Essas coisas são mais importantes. Aleluia, glórias a Deus. E por essas coisas tem que ser, aleluia, mais demandado parte do tempo de nós em oração, em favor destas causas, em favor destas pessoas, em favor da obra de Deus. Glórias a Deus. Mas a maior parte das pessoas, infelizmente, nós muitas vezes somos seduzidos a pedir apenas para nós. Eu quero, Senhor me dá um bom emprego, Senhor me dá um bom carro, Senhor me dá um sobrado, Senhor me dá mais uma casa, Senhor me dá isso e aquilo. Mas muitas vezes pedimos demais, aleluia, para o Senhor dar para nós, mas nós não estamos pedindo para a nossa família, nós não estamos pedindo para o nosso vizinho, nós não estamos pedindo para aqueles que a gente conhece e que a gente vê eles sendo escravo de Satanás. Aleluia, passa dia, vai noite, e está sendo escravizado por Satanás nos vícios, nas drogas, na bebida, na prostituição, nos enganos deste mundo. E muitas vezes as nossas orações não são destinadas em favor destas pessoas. Aleluia, glórias a Deus. E quando pedimos só para nós, Tiago, irmão de Jesus, que também escreveu um evangelho, aleluia, glórias a Deus, disse que nós pedimos mal, irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Mas quando se é pedido e se é insistido na oração, uma hora ela vai ser respondida. A Bíblia Sagrada diz no livro de Apocalipse que no céu tem taças, aonde essas taças vão comportando as orações dos santos. Toda oração aqui ela vai subindo e ela vai acumulando esta taça. Quando a oração ela é sincera, quando a oração ela é agradável ao Senhor, como a oração ela se levanta como um aroma, como um perfume agradável, como um incenso agradável, ela sobe até o céu e ela é depositada nesta taça. E eu acredito que quando esta taça transborda, esta taça é derramada sobre as nossas vidas, aleluia, em toda sorte de bênçãos. Aleluia, glórias a Deus. As portas se abrem, os milagres acontecem, a resposta vem, aleluia, a libertação acontece, a salvação, aleluia, alcança alguém da nossa família, alguém do nosso conhecimento. Aleluia, glórias a Deus. Mas nós temos que se aplicar na oração com insistência, como Jesus ensinou. Ele disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Para você pedir, aleluia, glórias a Deus, você tem que se despojar primeiramente do seu orgulho. Quem é orgulhoso, ele não gosta de pedir nada para ninguém, ele não gosta de pedir favor para ninguém, ele se vira sozinho, ele dá o seu jeito sozinho. Mas o humilde, quando ele está em necessidade, ele sabe pedir, ele tem essa capacidade de pedir. E Deus, ele tem compromisso não com os orgulhosos e soberbos, mas com os humildes. E quando o humilde pede, Deus vai responder. Ao seu tempo ele vai responder. Aleluia. Segundo lugar, Jesus Cristo disse: buscai e encontrarei. Aleluia. A gente só busca algo que está longe, a gente só busca algo que não está tão perto, que não está tão fácil. A gente só busca algo que vai demandar da gente algum esforço, que vai demandar da gente fazer alguma coisa a mais que não estamos acostumados. Por isso Jesus Cristo diz: buscai. Quando você,
aleluia, precisa de um alimento. Você busca o alimento lá no mercado, lá na panificadora, aleluia, glórias a Deus. Se você está precisando de alimento do céu, de poder do céu, você não vai no mercado nem na panificadora, você tem que dobrar o teu joelho, orar e buscar. É lá de cima, é lá de cima, e a resposta vem, porque a palavra é fiel. Aleluia, aleluia. Batei e abri-se-vos-á. Aleluia, porque bater, aleluia, glórias a Deus, porque a porta está fechada, mas a porta ela é conquistada, aleluia, glórias a Deus, a ser abrida através da insistência. Eu vou bater uma vez, a porta não abriu, eu continuo batendo, não abriu, eu não desisto, eu continuo batendo, eu continuo clamando, eu continuo orando, eu continuo falando: Deus faz, Senhor cura, Senhor liberta, Senhor salva. A tua palavra diz que o Senhor faz, a tua palavra diz que o Senhor responde, a tua palavra diz que o Senhor ouve, a tua palavra diz que o Senhor não é filho do homem para que minta. A sua palavra diz que quando nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, nós vamos achar, nós vamos encontrar. E uma hora a resposta ela vem, ela tem que vir, porque a promessa está dentro da palavra, está dentro da Bíblia Sagrada, não tem erro. A revista da Isto É pode errar, a revista Veja pode errar, a Gazeta do Povo pode errar, o que os sábios entendidos deste mundo ensinam, aleluia, e orientam pode errar, mas a palavra de Deus ela não erra, ela é inerrante, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, aleluia. Ela é como um martelo que esmiuça a penha e faz ela em migalhas, ela é como fogo, aleluia, que purifica, aleluia, glória a Deus. Ela é poderosa para discernir pensamentos e intenções dos homens, aleluia. A palavra de Deus é poderosa para tudo isso e muito mais. Aleluia, glórias a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Jesus operou coisas extraordinárias pela sua vida de oração, pela sua vida de devoção, pela sua vida de tanta busca. Eu quero te dizer, aleluia, glória a Deus, que um milagre, ele não depende de ocasião. O milagre, ele não depende das circunstâncias. O milagre, ele não depende de uma localidade. Para Deus não interessa se é aqui na Fazenda Rio Grande, no Gralha Azul. Para Deus não interessa se é lá em Araucária. Para Deus não interessa se é lá no morro de Almirante Tamandaré. Para Deus não interessa se é lá no Japão, se é lá na Antártica. Se tiver algum crente fiel que clame e que insista na oração, uma hora Deus vai responder ele, uma hora Deus vai fazer coisas extraordinárias através da vida dele. Mas é necessário bater, é necessário insistir, é necessário clamar, meu irmão, minha irmã. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, nós que rodeamos, o pastor Gabriel, pastor de vocês também é pregador, prega por vários lugares. Nós que rodeamos diversos lugares, atravessamos cidades, bairros, pregando a palavra de Deus, a gente vê a necessidade, a gente vê as cartas de Paulo, aleluia, se cumprindo claramente. Apostasia, tempos trabalhosos, tempos difíceis, pessoas não querendo nada com Deus, aleluia, até mesmo muitas vezes alguns crentes que não querem, ele só quer uma revelação, só quer uma profecia, ele não quer compromisso, ele não quer dobrar o joelho, ele não quer mesmo entregar o coração, sentir a presença, ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus, ele só quer bênção, ele só quer vitória, aleluia, glória a Deus. E dentro deste cenário, eu vejo que a única solução para toda a igreja, para todos nós, é um grande avivamento. A nossa oração, o nosso clamor, os nossos joelhos têm que se carejar, têm que doer, mas é clamando por um grande avivamento, irmãos. Ao longo dos séculos, houve diversos avivamentos, principalmente do ano 700 para cá. E quando esses avivamentos eram ocorridos em algumas cidades, em alguns países, o avivamento, ele é como um incêndio.
nada consegue conter ele, nada consegue apagar ele. Quando ele começa a queimar, ele vai se alastrando, ele vai alcançando os setores, ele vai alcançando bairros, cidades, vilarejos, países, ele vai se espalhando, ele vai tomando. E o que é um avivamento? Um avivamento é línguas estranhas. O avivamento são variedades de línguas estranhas. O avivamento será que são cura divina? O avivamento será que é o paralítico levantar da cadeira de roda, o surdo começar a ouvir, o cego começar a ver? O avivamento será que é a operação com grandes manifestações no seio da igreja? Não, aleluia, o avivamento é muito mais do que isso. O avivamento, quando ele desce, quando ele paira sobre o lugar, todo se converte. Os bêbados que estão no par abandonam o pare e dobram o joelho até sentir a presença de Deus, até sentir que os seus pecados foram perdoados e transpassados pelo sangue de Jesus. Quando o avivamento acontece, as boates fecham, os prostíbulos fecham. Quando o avivamento acontece, os crentes, os novos convertidos se reúnem na igreja com horário para chegar, mas não tem horário para sair. O culto permeia a noite, o culto permeia a madrugada, porque o povo só quer Deus e Deus e Deus e Deus, porque o avivamento é todo o poder, toda a glória de Deus sendo derramada sobre a terra. E nós necessitamos de um avivamento. Nós necessitamos gravemente de um avivamento, irmãos. Quantos crentes apáticos, quanto crente que já não tem nem prazer mais de vir à igreja. Muitas vezes vem porque não tem outro jeito, porque ele sabe que se não vir, o calo aperta, as lutas pioram ainda mais, então ele vem, mas já perdeu, aleluia, glória a Deus, aquele prazer, perdeu o primeiro amor. Lembra do primeiro amor? Lembra quando você se converteu, que você não via horário de chegar na igreja, você não via o horário da igreja abrir para você dobrar o teu joelho e clamar a Deus, sentir a presença dele. Você só queria Deus e nada mais do que Deus. Você estava quase todo dia na igreja porque para você era indiferente o pregador que estaria pregando. O teu compromisso não era com o pregador, o teu compromisso era com Deus Todo-Poderoso. Aleluia, eu lembro que quando eu me converti, glórias a Deus, eu tive que, por causa de um trabalho, mudar para o turno da noite. A minha escola, eu estava concluindo o terceiro ano do segundo grau. Eu lembro que para mim era tão difícil ficar sem os cultos, aleluia, mas às vezes tinha aula vaga, quando o professor falta, e às vezes fica sem 2 aulas ou 3 aulas. Eu não esperava nem o portão abrir, irmãos, porque eu queria Deus. Eu pulava o muro e ia correndo para a igreja, nem que fosse só para receber a oração em posição de mão. Eu queria Deus e apenas Deus, e nada me tiraria disso, nada me tiraria deste foco. Aleluia, e graças a Deus, por mais que Satanás tenha tentado até hoje, eu quero Deus, e eu quero Deus e só Ele. Eu quero morar com Ele, eu pertenço a Ele, eu vivo para Ele, a minha vida é dele, é para Ele. Eu preciso dele com todas as minhas forças. Eu preciso dele mais do que água para matar minha sede. Eu preciso dele mais do que alimento para dar energia para o meu corpo. Eu preciso dele, sem Ele não tem razão, não tem sentido. Aleluia, glórias a Deus. Mas vai passando o tempo, a gente vai ficando acomodado, recebemos alguns dons espirituais, recebemos algumas bênçãos, e o culto pra gente parece que vira uma rotina. Tem culto que é bom, tem culto que não é, mas quando se é um fiel adorador, não tem culto ruim. Aleluia, glórias a Deus, porque quem faz o culto é eu e você. E quando nós oferecemos o nosso melhor para Deus, Ele responde com fogo, Ele responde com a sua paz, Ele responde com o seu amor, Ele responde com o seu cuidado pela nossa família. E quando nós estamos aqui adorando, ouvindo a palavra dEle, estamos aqui buscando, aleluia, edificação espiritual da parte dEle. Ele está guardando agora a nossa família, talvez de um acidente, talvez de uma bala perdida. Ele agora está trabalhando no coração, aleluia, dos teus parentes, dos teus entes queridos. Ele está lá trabalhando, dando livramento. Ele está lá, o Espírito Santo de Deus também falando: sai daí, sai dessa vida.
Jesus. Porque quando estamos na presença dele, não há perca de tempo. Assim ganho de tempo, ganho de bênçãos. Aleluia. Santo, 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 santo ao Senhor. Clame, peça. Se algumas coisas não estão acontecendo, se algumas coisas estão travadas, se algumas portas parece que não se abrem de maneira nenhuma, se parece que está pesado, se parece que a nossa vida espiritual está trancada e não desenvolve, não crescemos espiritualmente, é por falta da existência da oração, é por falta de pedir. Quem soube pedir, quem soube usar esta arma que se chama oração, esta arma espiritual que Satanás abomina, que Satanás detesta, que Satanás luta. Você já pensou, já parou para pensar como que é difícil para orar? Eu tenho um propósito comigo, irmãos, de que se eu não orar algumas horas quando eu vou pregar, aleluia, glórias a Deus, eu nem me atrevo a subir no púlpito. Eu tenho isso comigo. Aleluia, glórias a Deus. E hoje estava bastante cansado e no ônibus, nosso irmão Tiago estava aqui conversando com outro homem, e eu tentei orar em pensamento, mas é uma luta tão grande. Você orar assim com palavras, aleluia, já é difícil. Satanás já luta. Você está orando, você liga o teu pensamento com Deus, e de repente, em vez de você falar com Deus, parece que vem o que tem que comprar, parece que vem o que você tem que fazer amanhã. O parente que talvez vá vir na tua casa, vem coisas que não tem nada a ver. Por quê? Porque é uma luta espiritual, é uma guerra espiritual. A oração ela é uma arma tremenda, e quando ela é usada com zelo, irmão, ela surte os seus efeitos para a qual ela está sendo apresentada. Aleluia, glórias a Deus. Homens ao longo da história fizeram coisas extraordinárias através da oração. George Miller, um jovem que se converteu ao Senhor por um motivo bastante fútil. Era um jovem perverso, era um jovem que vivia a beber. Se com os olhos fechados é melhor para você prestar atenção na palavra de Deus. Feche os teus olhos. Às vezes Deus fala com a gente, às vezes através de uma frase, e a gente perde a nossa bênção porque se distrai com outras coisas. Aleluia, glórias a Deus. George Miller era um jovem como muitos dos jovens de hoje em dia, que só quer curtir, que só quer aproveitar, só quer gastar nas baladas, pegar as mulheres, se beber, se trocar, se prostituir. George Miller era desta forma, mas foi acabando os recursos dele, e ele viu que alguns pastores no tempo dele eram prósperos. Então ele pensou assim: então eu vou fazer um cursinho de teologia, que daí eu viro pastor, eu ganho dinheiro também, eu posso continuar gastando na minha farra, na minha bebida. Mas foi uma cilada para ele, e uma cilada para bem, uma cilada para a salvação. Estudando a teologia, ele acabou se convertendo, e aquele coração que antes amava o vinho, a bebida, a prostituição, o que não presta, foi transformado. O egoísmo saiu, e ele passou a ser um homem de extremo amor pelas pessoas, inclusive pelos órfãos. Ele tinha tanta fé que ele disse que tudo que ele pedia Deus dava, mas ele vivia em constante oração, aonde que por meio da oração, no final da vida dele, ele chegou, aleluia, a alimentar mais de 1000 crianças no orfanato, somente pela fé, somente por meio da oração, aleluia, sem patrocínio nenhum, sem ajuda do governo nenhuma, pela fé. E também centenas de missionários através da fé, através da sua vida de oração. Ele disse que não ficava nenhum momento sem orar. Em pensamento ele orava, viajando ele orava, estando em outro lugar ele viajava, ele orava, vivia em oração. Aleluia, glórias a Deus. Posso citar muitos outros homens. Quero citar um outro homem que é um exemplo, é um espelho, que como eu gostaria de ser como ele, John Hyde. Um jovem missionário que foi enviado para a Índia para pregar o Evangelho. Mas antes dele chegar à Índia, ele foi indagado por um amigo dele.
Ele se gabava porque ele tinha bastante estudo, ele tinha bastante intelecto, bastante conhecimento da palavra de Deus. Mas um amigo dele falou para ele: você vai fazer a missão, muito bem, mas você tem o Espírito Santo? Você já recebeu o Espírito Santo? Você tem poder do Espírito Santo, aleluia, para ir fazer a missão, para ir num lugar onde a bruxaria come solta, onde os bruxos fazem coisas extraordinárias, onde as trevas parecem imperar. E ele, de começo, ele relutou. Ele rasgou a carta do amigo dele, mas depois ele foi lá e pegou de novo e leu de novo. E ele reconheceu que realmente precisava do Espírito Santo. E lá no navio que ele estava indo para caminho da Índia, ele se colocou em propósito de oração e jejum. Ele orava e jejuava, orava e jejuava. Ele chegou lá na Índia, ele continuou orando, porque foi difícil um pouco para aprender o idioma de lá. Foi difícil um pouco de início para fazer a obra lá, mas ele se entregou à oração. Os escritos a respeito dizem que muitas vezes ele passava a manhã e tarde na oração, que se não fosse ninguém bater lá na porta do quarto dele, chamar, falar para ele: John Wright, está na hora de você pregar, está na hora de você assumir a tribuna, aleluia. Ele não parava de orar, porque ele tinha prazer pela oração. Mas esse homem, por meio da oração, ele alcançou uma intimidade tão grande com Deus, que se ele chegasse para uma pessoa ímpia, ele olhasse nos olhos dela fixo, no fundo dos olhos dela, e começasse a falar um pouquinho de Jesus, ele ganhava aquela alma em poucos instantes para Deus, através da sua vida de oração. Ele ganhou 1000 indianos, se não me engano, 100 mil, aliás, 1000 é muito pouco. Ele ganhou 100 mil indianos para o Senhor Jesus Cristo, através da oração. Esse homem orava tanto, 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 que aconteceu uma anomalia no corpo dele. O coração dele, que é no lado, que é, geralmente todos nós humanos, é no lado esquerdo. De tanto ele orar, o coração foi parar no lado direito. Como? Não sei. O médico chegou a essa conclusão, a este diagnóstico. Ele indagou a John Wright apenas respondeu com um sorriso. Aleluia, glórias a Deus. Mas o que ele conquistou através da oração, irmãos, os nossos dias demandam muita oração. Os dias que estamos vivendo, a igreja precisa orar mais e louvar menos. A igreja precisa aclamar mais e reclamar menos. A igreja precisa buscar mais a presença de Deus. Aí sim haverá reversão de quadro, reversão de situação, milagres, avivamento, cura, respostas para nós mesmos. Eu preciso orar mais. Eu peço para Deus, eu pedindo: Senhor, me dá graça para orar mais, Senhor. Eu preciso orar mais. Eu preciso me entregar mais. Eu tenho que dizer mais não mais. Eu tenho que dizer mais não para o meu conforto. Aleluia, glórias a Deus, para o meu descanso muitas vezes. E mais para a oração, mais para a vontade de Deus. Porque está na palavra, irmãos. É uma promessa. Se você pedir, se você insistir, Deus vai dar, Deus vai conceder, Deus vai curar, Deus vai salvar, Deus vai libertar. Mas é necessário insistir. Não é uma campanha, aleluia, glória a Deus, que você faz de 21 dias, de 40 dias, e que você não recebeu e a tua resposta e você vai desistir. Não, é insistindo, é continuando, é campanha em cima de campanha, é oração em cima de oração, é varando noites de oração. Muitas vezes é desta forma, aleluia, que a porta do céu vai ser aberta ao nosso Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Como necessitamos orar. Glórias a Deus. Eu escutei esses tempos atrás uma breve pregação do missionário Davi Miranda, e todos sabem que aquele homem, que o missionário era um homem de muita oração. E ele estava numa concentração, irmãos, eu acredito que lá na sede mundial mesmo, pregando. Ele pregou por 20 minutos, bem pouquinho tempo, e pregava doutrina, pregava uma palavra dura, pregava uma palavra que muitos detestam, não gostam. Mas de repente o Espírito de Deus já começava a dar revelação para ele: olha, aqui tem uma pessoa que ela é surda, mas o Senhor já abriu o seu ouvido. E de repente vem uma mulher
testificando a cura. De repente, depois daquela mulher, vem mais outra mulher, mas a revelação era uma pessoa, mas muitas outras receberam um milagre. De repente ele entrega mais uma revelação de uma cura, e não vem uma pessoa, vem várias pessoas testificando que receberam a mesma cura. O que é isso, irmãos? Se não é a resposta de orações de alguém que clama, que busca com insistência. Ele mesmo falou: pode parar, chega de parar, porque senão vai ter tanta pessoa para testemunhar. E eu nem orei ainda, eu nem fiz a oração por milagres ainda, mas Deus atestava tanto, aleluia, glória a Deus, o compromisso dele, aleluia, glórias a Deus, o ministério dele de pregar a verdade, de ser um homem de oração, que Deus operava milagres sem que fosse necessário até mesmo orar, irmãos. Glórias a Deus. Ele não era mais especial do que eu e você. Ele não era alguém sobre-humano. Ele tinha as mesmas limitações que eu e você. Aleluia, glórias a Deus. Mas ele era alguém que batia na porta até a porta se abrir. Ele é alguém que pedia até receber. Ele é alguém que buscava até encontrar, irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Eu não sei, aleluia, glórias a Deus, se esta era a palavra, a mensagem que você esperava ouvir nesta noite, mas eu tenho certeza que esta mensagem é a que Deus quer falar no teu coração. Aleluia, Deus quer fazer coisas extraordinárias na minha vida, na tua vida. Mas a nossa oração tem que aumentar, o nosso clamor tem que aumentar, a nossa insistência tem que aumentar, a nossa perseverança tem que aumentar. Estando da mesma forma não vai ter resposta, estando da mesma forma a porta não se abre fácil, estando da mesma forma, aleluia, não acharemos o que estamos buscando, se não buscarmos com intensidade, irmãos. Se não orarmos para valer, se não levarmos a palavra de Deus com seriedade, o Evangelho com seriedade. Este livro não erra, a palavra de Deus não erra. Jesus Cristo falou e é fiel para cumprir. Que Deus nos dê força e graça para nós clamar mais e mais. Pode louvar a Jesus com as palmas. Fica de pé no nome de Jesus. Fica de pé. Fica de pé louvando e glorificando a Deus porque Ele merece. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Jesus. Eu oro, irmãos, por toda a minha família. Por toda a minha família. Desde quando eu me converti ao Senhor Jesus, eu já pude ver alguns familiares meus sendo salvos. E tem dois deles que até partiram para o Senhor, que o Senhor chegou a me mostrar que eles alcançaram a salvação, mesmo no seu último momento de vida, pela oração, bater na tecla. Por mais que pareça ser difícil, por mais que talvez o teu familiar, o teu parente não queira nada com Deus, por mais que talvez ele blasfeme das coisas de Deus, insista na oração, insista. Vai valer a pena cada minuto, cada hora, cada madrugada que você passar clamando, insistindo com Deus. Vai valer a pena, uma hora você vai ver a resposta, uma hora você vai ver a porta abrir, porque Deus é fiel, irmãos. A igreja de hoje, ela está orando pouco, e pouca oração, pouca vitória. Muita oração, muita vitória. Precisamos orar mais, irmãos. Jesus Cristo está voltando. Satanás não está perdoando, está agindo com todas as forças, porque ele sabe